Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Nós vamos estar lendo agora os versículos 6, 7 e 8 de Gênesis capítulo 1, que diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Que espetáculo, né? Que coisa maravilhosa. Haja firmamento. Esse firmamento é o céu de um modo geral. São as coisas criadas celestiais. É o planeta, né? São os planetas, desculpa, são os céus, como diz a palavra. Segundo a palavra de Deus, lá em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, Paulo está dizendo que ele foi até o terceiro céu. Então, algumas pessoas fazem divisão em três céus, né? Faz essa divisão. Coloca o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Então é explicado mais ou menos assim. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde vem os pássaros, e também chamamos de camada, onde aparecem os gases que protege a terra, e o ar, a luz, o ar que nós respiramos, né? Que fornece o ar que nós respiramos. Então, a atmosfera, de um modo geral, aqui onde vivem os pássaros, onde protege, tem a luz, traz o ar que nós respiramos, esse primeiro firmamento chamado de céu. Tem também o segundo céu, chamado de sideral, onde se encontram os planetas, as estrelas, agrupadas em constelações, né? E aí vai falar sobre as galáxias. Aí vai ser a partir do dia 4, né? Aqui nós estamos no dia 2. No dia 4 que foi criado as galáxias, foram criadas as estrelas, foram criadas aí as galáxias. E é importante que se digam, né? Nós vamos chegar ainda nesse ponto aí do capítulo 14, do versículo 14, se não me engano, que vai falar o quarto dia, que vai falar sobre os planetas, vai falar sobre o Sol, sobre as estrelas, as galáxias. Olha que interessante, segundo o céu, o segundo céu, o sideral, que considera-se os planetas, as estrelas, onde se encontram os planetas e as estrelas, agrupada em constelações, ali estão as galáxias. Olha que interessante, dizem que existem mais de 200 milhões de galáxias. Olha que coisa, hein? Existem mais de 200 milhões de galáxias, igual à Terra. Mais de 200 milhões, né? Milhões não, bilhões. Mais de 200 bilhões de galáxias, tendo em média mais de 200 bilhões de estrelas em cada um. Olha que coisa, uma galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas e tem mais de 200 bilhões de galáxias. Imagine o tamanho. Então, tudo isso mostra a grandeza desse Deus, né? Mas vamos pegar aqui essa parte aqui, né? Aí você pergunta, mas você falou aí até o segundo céu, não? O primeiro céu, a atmosfera, onde vivem os pássaros, onde tem a luz, onde tem o ar que nós respiramos. Acima tem as galáxias, as estrelas, né? As constelações e um outro céu. Aí o terceiro céu, que dizem aqui que acima disso aí, ou entre isso aí, o cientista diz que existe um centro entre isto, né? O cientista não sabe o que é esse centro do universo, mas que contém essas galáxias, onde vive essa galáxia. Existe um lugar, um centro, uma coisa central. O cientista descobriu que existe um fundo, um centro, um lugar que não dá
para se autoconhecer. Nós chamamos isso de céus, né? Onde é a morada de Deus, nós cristãos. Então, para nós aí é o céu. Mas os cientistas ainda não descobriram essa outra parte. E Paulo fala sobre isso, como eu falei para vocês aí, em 2 Pedro, né, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 5, vai falar, desculpa, vai falar sobre Paulo indo ao terceiro céu, sobre o firmamento. Mas eu quero ainda falar que não só houve aqui essa separação, né? Olha que diz, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. O que é isso? Deus fez os mares, os rios, as cachoeiras, os lagos e em cima a água, em cima. Então tem água também em cima, nas nuvens, etc. Né? Que é isso que Deus está dizendo aqui. Mas o que é importante também é a gente dizer sobre isso. Eu falei um tempo atrás aí para vocês que alguém tem essa ideologia, onde tem água, tem vida. Nem sempre. Né? Onde tem água, tem possibilidade de ter vida. Ter água não é ter vida. Ter água é ter possibilidade de ter vida. Ter água é ter água. Né? Por exemplo, o mar morto é uma água, mas não tem vida nele. Né? Nada existe no mar morto. É só uma comparação simples para você entender. Ter água é ter água. Ter vida é a possibilidade. Onde tem água pode ter vida, há possibilidade de ter vida. Mas aqui Deus faz agora a separação destas águas. E sobre estas águas que eu quero dizer para vocês alguns tipos de águas que eu pude encontrar no dicionário. Que eu creio que seja importante para nós aqui, para entender aqui essas separações. Mesmo que está dizendo aqui de águas embaixo, mares, rios, cachoeiras, etc., está falando que também no firmamento existe água. Há uma separação acima de água. E essa separação de águas que existe em cima é que Deus já está dizendo que existe no firmamento, no universo, água. Que pode ser na atmosfera, onde que esta água que é daqui da terra ainda, né? São as águas dos mares que vão evaporar, vão estar nessa atmosfera, nesse céu primeiro, onde vai descer e vai tornar o rio, do rio vai para o mar, e etc. Né? Faz o seu curso e ela faz esse ciclo, né? Círculo. Ela vem, ela volta, ela vem, ela passa de novo, vai fazendo esse círculo e tem aí a maneira de água líquida, gasosa e etc. Né? Não quero falar sobre ciências aqui, mas é só para dizer para vocês que a Bíblia aqui fala sobre isso, sobre essas águas. Disse Deus, olha a palavra, disse Deus, Deus falando novamente. Sempre foi Deus falando, Deus dizendo, não nós, Deus que tem poder. As palavras de Deus que tem poder, não são as palavras do homem. Há poder em suas palavras? Não, não há poder em nossas palavras. Não há poder na palavra de ninguém, nenhum seres humanos. Há poder na palavra de Deus. Deus tem palavra e acontece. Deus que faz as coisas existirem, não nós, tá? Não adianta a gente falar, existe. Não tem esse negócio. Então você não fica, alguém me lançou uma maldição e eu estou amaldiçoado. Não está amaldiçoado. Né? Ninguém vai te amaldiçoar, porque nós não somos capazes de amaldiçoar e nem abençoar ninguém. Quem abençoa é Deus. Primeira coisa, em nós mesmos, nós não temos condições de abençoar ou amaldiçoar alguém, porque nós não temos esse poder de abençoar nem nós mesmos. Se eu tivesse poder de abençoar, eu me abençoaria sempre. A primeira coisa que eu ia fazer é me abençoar, fazer que eu seja bênção em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu não tenho condições para isso. Eu queria ser bênção, né, na área financeira, eu queria ser bênção na área da saúde, eu queria ser bênção no sentido de um para com o outro, né? Eu procuro ser. Eu tento ser, mas essas bênçãos, as bênçãos,
ela vem de Deus, ou seja, flui de Deus. A fonte é Deus. É Deus em mim que faz fluir e eu ser alguma coisa, eu produzir alguma coisa. Eu não produzo em mim mesmo. Em mim mesmo não existe isso, nem em mim. Eu não subsisto. Eu não posso existir, eu não tenho condições de produzir isso aí. Não raia em mim, não sai de mim. Vem de Deus que está em mim, em nós, né? É isso que é preciso saber. Preste atenção. Disse Deus, então é Deus que produz, é Deus que faz. Se você tem Deus, não que Deus também vai amaldiçoar. Presta atenção nisso, né? Então eu tenho Deus aí, eu vou amaldiçoar aquele irmão, ou aquela pessoa, aquela coisa, porque não está servindo a Deus. Não tem nada a ver. Eu estou vendo aí gente falar tanta besteira, né? Fulano de tal desobedeceu a Deus, então Deus foi e amaldiçoou, ele morreu, ele foi destruído. Não pense nisso, né? Fulano de tal está fazendo. Deus não tem essa finalidade. Deus não quer não tem essa finalidade para nós, seres humanos. Não nos deu esse poder de nós, em nós, sermos poderosos a ponto de amaldiçoar e de abençoar alguém. Toda a bênção flui de Deus. Toda maldição não vem de Deus, porque Deus não é maldito. Deus não amaldiçoa ninguém, tá? O homem por si, ele se amaldiçoou pela desobediência. A queda do homem trouxe a maldição. A desobediência traz a maldição. Quando você desobedece, está sendo maldito. Quando você obedece, você está sendo bendito. Então é a obediência em Deus, é o conhecimento que você tem de Deus que faz você a ter essa compreensão se você é bendito ou maldito. Se você conhece Deus, você é bendito. Se você não conhece Deus, você é maldito. Por quê? Porque se não conhece Deus, você faz só as coisas erradas e coisas ruins. Tem gente que conhece Deus e quer fazer as coisas ruins. Só que entenda, pensa que conhece Deus e está em Deus. Porque quem está em Deus só produz coisas boas. Quem está em Deus tem que produzir coisas boas. Porque Deus, Ele produz luz, produz paz, produz felicidade, produz coisas boas, né? Então em Deus eu produzo coisas boas. Olha, presta atenção. Nós não temos poder na palavra de amaldiçoar ou abençoar alguém. Toda a bênção vem de Deus, no conhecimento de Deus. Então Deus disse, novamente, né, aqui no versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas. Deus separando o firmamento, criando os céus, né, como diz aqui no verso 8, chamou Deus o firmamento céus, plural, céus, houve tarde e manhã do segundo dia. É importante que nós entendamos aí, né, apóstolo Paulo fala de 3 céus. Nós falamos céus, atmosfera, onde tem o ar que nós respiramos, onde os pássaros vivem, onde cede a luz, iluminação, o ar, a atmosfera. Acima do ar, dessa atmosfera, tem as estrelas, as galáxias, né? Existem as galáxias, as estrelas, etc., e todas as coisas. E no meio de tudo isso existe um outro céu que sustenta tudo isso, que nós chamamos de firmamento. Então, firmamento são todos esses céus que nós estamos dizendo aí. Mas as águas, eu peguei aqui, a água conhecida como uma substância líquida, incolor, composta por 2 moléculas de H2O, né? H2O. Oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Cobre praticamente 3/4, né? Da superfície do planeta, 70% da Terra, vamos dizer assim. Da natureza podemos encontrar vários tipos de água. Então, na natureza, que tipo de água que nós encontramos de um modo geral? Nós encontramos aqui os principais tipos de água. Potáveis. São as águas que podemos consumir. Que não possui substâncias tóxicas e que não oferece risco de adquirir doenças por contaminação. Então são essas águas que nós bebemos, que há a possibilidade de nós possuirmos, a potáveis. Existe também a água doce.
As águas dos rios, dos lagos, dos ribeiros, tem coloração assim meio amarronzada, né? Precisa de tratamento para possuir, né? Mas é onde tem os peixes de água doce, etc. E aí tem o Rio São Francisco, o Rio Grande, a Bacia da Amazonas, etc. Que é importante que nós entendemos. Também tem outro tipo de água aqui, a água salgada, né? São as águas dos mares, a água do mar. Possui uma grande quantidade de sais, como principais o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Esta água não pode ser consumida. Em alguns países ocorre um processo chamado de dessalização. Aí trata essa dessalização, tira o sal, aí ela fica potável e pode beber. Israel faz isso. Tem também a água mineral. Alguns possuem propriedades terapêuticas, né? Poços de Calda, tem bastante água mineral na fonte, coisa linda, já estive lá. Se você quiser conhecer, é muito bacana, é muito legal, vale a pena, fazendo propaganda das minhas Minas Gerais, né? Água mineral possui propriedades terapêuticas e tem para o consumo, né? Tem essas águas para consumir, também para tomar banho. Tem também a água poluída, é o tipo que se encontra nas alterações físicas. As águas foram alteradas, dentre elas turbidez, cor, cheiro ruim, onde não podemos beber, não podemos, é impróprio para o consumo, né? Essas águas poluídas. Aí essas águas da chuva caem na lama, no rio. Alguns rios têm essas águas poluídas que não dá para alimentar. Tem também as águas chamadas assim, salobra. Você já ouviu falar isso? Desculpa, tá? Desculpa. Água salobra. A água que se caracteriza por uma aparência turva. Ela possui grande quantidade de substância dissolvida. Os mangues têm muito isso, né? Não pode ser consumida. Tem esse tipo de água. Outro tipo de água aqui que eu acho interessante a gente conhecer. Outro tipo de água destilada. Essa água destilada é a água onde se encontra altas concentrações de hidrogênios e oxigênio e produzem de dois modos: pela natureza, através da chuva ou de forma artificial, industriais, né? A forma industriais, por um processo conhecido como destilação. Ela não pode ser consumida também, não possui os sais necessários para o nosso organismo e é bastante usada como reagente industrial e também bateria de automóvel. Então esse líquido aí não pode ser tomado, bebido, né? Que tipo de água você ou nós temos que produzir? Então é importante eu mostrar para vocês esse tipo de águas que nós falamos aqui, porque Deus aqui fala separações de água e água. Águas que dá para se consumir, águas que têm vida e água que não tem vida, águas que podem ser usadas e águas que não podem ser usadas, águas que têm um fim, um objetivo. Deus teve essa preocupação de criar, de ter, de pôr, de colocar nisso aí, colocar o firmamento, o universo, de ter esses três céus, né, dividindo a atmosfera, o ar, aonde os pássaros vivem, que tem o oxigênio que dá para a gente ter vida, que nós temos aqui na Terra, que somos capazes de viver, são a atmosfera aí. Acima tem as galáxias, as estrelas, etc. Né? E no meio das galáxias tem o terceiro céu, que os cientistas chamam isso o centro da Terra, o centro do universo, né? Que não é conhecido, o que é o centro das galáxias. Mais de 200 bilhões de galáxias, em cada galáxia, né? Em cada uma delas, como a Terra, o Sol, a estrela tem mais, uma galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. Então imagine o tamanho desse Deus. Aí vai te mostrar, como eu já falei antes,
da grandeza desse Deus, como esse Deus ele tem ordem, ele colocou uma ordem, ele faz separação das coisas, separa as águas. Águas que podem beber, águas que não podem beber, águas que têm as suas finalidades, águas profundas para os peixes, lugares profundos, né? Águas em cima, águas embaixo, águas de rios, de cachoeiras, enfim. É importante que nós tenhamos essa consciência, como diz a palavra de Deus. Aqui diz que houve, esse aí, o segundo dia, Deus se preocupou de fazer o firmamento e a separação das águas. Qual o objetivo? Tudo para o homem. O objetivo maior é para dar qualidade ao homem, é para mostrar, revelar a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, de ter colocado. Imagine você, como é que seria a dificuldade, né, da gente tomar água, beber água, e a gente não dá valor a isso. Deus, ele faz a separação das águas com um objetivo. Quando Deus separa as águas, ele está dizendo, ó, eu cuido, eu zelo, eu fiz tudo isso para que vocês cuidem também. Não polui os rios, não joga as coisas nos rios. Nós vimos aí, quando chove, imunda tudo. Somos culpados, o homem é culpado disso, né? Primeiro que acaba com a natureza, o homem joga lixo, né? São coisas que somente o homem fazem, né? Os homens fazem. Eu acho interessante que você tenha esse conhecimento, tenha essa percepção de que tem coisas que só o homem cria, só o homem faz. Por exemplo, lixo. Só o homem que cria lixo. Só o homem que cria as coisas inúteis. Só o homem que produz o lixo. Você vai olhar o mar era puro, os peixes, os animais morrendo por causa do plástico, por causa da poluição. Você percebe que nós estamos destruindo aí, criando lixo nos mares, criando lixo nos rios, criando lixo nas cachoeiras, nas águas, de um modo geral. Estamos prejudicando tudo isso. Não tinha nenhuma poluição e nós poluímos tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que cuidar disso aí. Como diz aí, lixo no lixo, né? Não joga lixo em qualquer lugar. Quando você chupar uma bala, não jogue na janela, não jogue no chão, né? Procure um lixo, procure um lugar seguro, não jogue no chão, porque vai para um ralo. Daqui a pouco vai cair uma tempestade, uma chuva, desculpa, vai cair uma tempestade, uma chuva, vai inundar, vai acabar, vai dar uma enchente. Gente vai perder casa, vai haver morte, vai haver destruição. Nós temos que tomar esse cuidado, a gente não se cuida. Ainda mais nós temos percebido aí o nosso ano 2019, tanto desastre, né? Morros, montanhas, coisas sendo destruídas pelo homem. Tudo é pelo homem. O homem, na ganância, ganhar dinheiro, né? Ser rico, ser milionário. Não está preocupado de preservar a natureza, preservar os nossos rios, preservar o mar, preservar a água, a fonte de vida, né, que pode produzir vida, que nos dá a vida. Nós precisamos das águas, né, nós precisamos que a água tenha qualidade para os peixes. Se faz necessário que tenha tudo isso, Deus fez isso e nós estamos destruindo. Nós destruindo as fontes. Nós estamos destruindo as águas que Deus fez, a natureza, o firmamento. Nós estamos destruindo as coisas. Preste atenção. Então, quando Deus fez, é para a gente cuidar, para a gente zelar. Não pegue essas coisas e jogue fora no rio ou nas águas, ou na rua. Né? Pega o seu lixo, o lixo que você produz, são coisas que só o homem faz. Você já viu um animal produzir lixo? Não, só o homem que produz lixo. Quando eu falo de lixo, eu falo de lixo em todos os sentidos. Nós produzimos lixos que acabam com a natureza, nós falamos coisas que são lixo, né, para o outro, produzimos lixo para o outro através da fala, da prática. Quando você quer dizer que você tem poder na palavra e quer amaldiçoar o outro e falar que coisas ruins ao outro, são lixos que você produzem na vida do outro. Gente, vamos deixar de produzir lixos.
não só lixos orgânicos, não só lixos naturais, lixos de um modo geral, mas lixos na palavra de coisa, produzir coisas ruins, imprestáveis, né? Outra coisa que só os seres humanos fazem isso, mata a sua própria natureza. Você vê aí pessoas matando um ao outro, né? A destruição do um ao outro. Gente, essa barragem que foi destruída aí lá em Brumadinho, lá em outros lugares, as barragens, quantas pessoas morreram? As pessoas constroem casas no meio dos morros e vem uma chuva por causa do lixo que é produzido, né? Ou por causa do homem acabou com a natureza. E o que acontece? O morro despenca, destrói casa, mata a gente. Aí a gente fica tentando falar, cadê Deus? Onde está Deus? A gente produz esses lixos, né? Produzem lixos, coisas mal feitas, gambiarras. Pessoas criam aí as gambiarras nas casas, gambiarras no eletrodoméstico, pega fogo, mata a gente e as pessoas falam, onde está Deus? Criação do homem, o homem cria lixo, não faz as coisas perfeitas, né? Faz as coisas gambiarra. Tem um ditado aí, o brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro, né? Quer fazer as coisas econômicas, sem qualidade. Gente, Deus fez as coisas com tão qualidade, fez o firmamento, águas, separação das águas. Olha a qualidade que Deus faz, que Deus fez as coisas. Você vê as galáxias, as estrelas, as plantas, as coisas que foram criadas. O homem, o ser humano, o organismo humano, tudo na sua ordem, o meu olho, o meu cérebro, o meu ouvido, a minha boca, as minhas mãos, as veias, enfim, cada organismo está numa ordem, né? Está tudo organizado e vem um homem, desorganiza tudo, vem um homem e produz o lixo, né? Produz lixo e faz as coisas nas gambiarra. Aí depois quer dizer assim, cadê Deus? Onde está Deus que ele não viu matando criança? Onde Deus não viu que aconteceu aquele catástrofe, destruiu, veio um tsunami, veio um terremoto? Por quê? Porque a gente veio uma enchente e acabou com tudo. São lixos que nós criamos e destruímos a natureza, fazemos gambiarra, fazemos lixos, né? Até mesmo dentro da nossa casa. Dá uma olhada na sua casa, nas tomadas, um monte de tomadas mal feitas, os fios mal feitos, as coisas feitas de gambiarras, né? Sem nenhuma qualidade. Eu não vou pagar para fazer, não vou procurar uma pessoa que me cobra baratinho, que faz lá só de um jeitinho brasileiro. Gente, a gente precisa entender, deixar de formar, de fazer esses lixos, de matar. Nós estamos matando não somente a natureza, mas matando o próximo, porque nós, os seres humanos, somos a única criatura que matamos o outro por nada. Nós matamos o outro ser por causa de um pastel. Nós matamos o outro por causa de um celular. Mata-se o outro por causa de um calçado. Mata o outro por causa de R$1, R$10, R$100, né? Tira a vida do outro porque o outro olhou para ele e falou alguma coisa. Você vê no trânsito, um olha para o outro, está nervoso, fala alguma coisa, o outro vai lá e tira a vida do outro no trânsito, porque falou alguma coisa, falou algo que eu não gostei, xingou minha mãe, me xingou, falou alguma palavra que eu não admito, vou matar. Nós somos seres humanos, o único que faz isso, mata o outro por nada. Destruímos nossos seres. Deus está dizendo aqui que Ele criou o firmamento. Deus fez o firmamento, criou as águas e as águas, separou as águas para dar possibilidade de vida, para que nós tenhamos qualidade de vida e a gente começa a destruir. Outra coisa que a única coisa que nós também fazemos, que os seres humanos fazem, além de criar lixo, de matar o próximo, né, o nosso semelhante, nós destruímos o nosso semelhante, matamos o nosso semelhante, temos ódio do nosso semelhante, seja ele que raça, que cor, que crédulo, né, homem, mulher, seja ele o que for, o seu gosto, né, o seu gosto diferente,
ele tem um gosto diferente do meu, então eu discordo, eu mato. Ele tem uma ideia diferente da minha, eu mato. Ele tem pensamentos diferentes do meu, então não serve, eu mato. Ele tem algo que eu não tenho, eu mato para tomar. A gente tem que parar com isso. Outra coisa que só os seres humanos fazem é destruir a natureza. Aqui que nós estamos dizendo. Só nós que destruímos a natureza. Por que há tantos desastres, as coisas todas? Porque nós destruímos. Nós não respeitamos a natureza, nós não respeitamos as ordens das coisas, né? Os rios têm o seu lugar de passar, tem o seu caminho, se eu desvio esse rio para um lado, quando vir uma enchente, o rio vai voltar para onde ele era antes. Se eu construir uma casa aqui, o rio vai voltar. Ele vai passar por aqui. Se eu desviei, não adianta, ele um dia vai voltar. A gente quer mudar as coisas que Deus criou. A gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que entender isto, né? Então, quando Deus diz aqui, Ele disse do firmamento, criou o firmamento, os céus, né? Os 3 céus, Ele criou, dividiu as águas e águas, foi para o nosso benefício. E eu expliquei para vocês aqui o tipo de águas. Nós estamos estudando aqui a nova série, Passeando pela Bíblia, né? Que Deus possa estar falando ao nosso coração, que nós tenhamos essa consciência como seres humanos inteligentes, com consciência, com culto consciente e respeitando, com certeza, respeitando a natureza, respeitando as coisas que Deus criou e conhecendo Deus. Passeando pela Bíblia é a nova série. Que Deus nos abençoe e até a próxima.